Aqui estamos para uma compilação de fatos e características sobre o bioma Mata Atlântica. Bioma este que abrange a costa leste, sudeste e sul do Brasil, representando 12,4% remanescentes da porção originalmente formada, inclusive leste do Paraguai e a província de Misiones, na Argentina. Seus processos ecológicos evoluíram a partir do período Eoceno, quando os continentes já estavam dispostos como estão atualmente. Formados pelos ecossistemas de florestas, ombrófila densa atlântica, ombrófila mista, ombrófila aberta, estacional residual, pelos manguezais, que fazem transição com o bioma costeiro marinho, restingas, campos de altitude, brejos interioranos, que fazem transição com o bioma caatinga, e encraves florestais. Já a ecologia evolutiva consiste em analisar a evolução da história de vida, do comportamento, das interações, da biodiversidade e das comunidades. Além disso, suas principais ideias são o caráter da seleção natural, o caminho para a adaptação e a extensão dos princípios evolutivos do comportamento. A Mata Atlântica é considerada um hotspot mundial, ou seja, uma das áreas mais ricas em biodiversidade e mais ameaçadas do planeta. Foi decretada Reserva da Biosfera pela Unesco e Patrimônio Nacional na Constituição Federal de 1988. Sua composição original é um mosaico de vegetações definidas como florestas. Percebe-se que as atividades humanas são um dos fatores modeladores da Mata Atlântica que conhecemos. Não é possível desvincular a interferência do ser humano com os sistemas ecológicos, e o exemplo disso são os paleoterritórios. Sendo assim, uma das linhas de pesquisa mais aplicadas para o desenvolvimento de compreensões da ecologia evolutiva é da base da filogeografia, que é representada pela teoria da coalescência, segundo a qual as linhagens gênicas podem ser rastreadas até um único ancestral comum, chegando assim aos conceitos de micro e macroevolução. A microevolução consiste em mudanças evolutivas dentro de uma determinada espécie ou população num determinado período de tempo, e a macroevolução ocorre acima do nível de espécie e durante um período de tempo bem mais amplo. O processo evolutivo comentado anteriormente é um fenômeno que sofre pressão das interações ecológicas, mantendo o equilíbrio biológico da Mata Atlântica. Essas relações entre os seres vivos favorecem a seleção natural, além de manter a biodiversidade do bioma. Esse equilíbrio pode ser interrompido com a presença de espécies exóticas invasoras no ambiente não pertencente a elas, como é o caso de uma espécie de pinheiro mostrada na imagem, que é considerada uma praia em Florianópolis por prejudicar as espécies vegetais nativas da Restinga. Esse é um exemplo de interação interespecífica desarmônica, conhecido como competição, em que uma das espécies da relação sai perdendo habitat, alimento e até a vida. Um outro caso de interação desarmônica, recorrente na Mata Atlântica, dessa vez sendo um exemplo intraespecífico, é o canibalismo, que pode acontecer entre a espécie do sapo Toropa taufora, em que eles se alimentam dos girinos que acabaram de eclodir. Mas também existem relações harmônicas no bioma, que favorecem somente a biodiversidade, como é o caso do mutualismo que ocorre entre planta, inseto e formiga. Os insetos fitófagos, ao se alimentarem da seiva bruta das plantas, liberam uma substância conhecida como honeydew, que serve de alimento para as formigas e, em troca, elas oferecem aos insetos proteção. Outros exemplos de interações ecológicas recorrentes na Mata Atlântica está a formiga e a flora. As formigas são organismos dominantes terrestres. Elas têm uma forte correlação com o solo florestal e o número de espécies vegetais, e essa ação harmônica entre as formigas e a flora é chamada de protocooperação. As espécies de uma assembleia local de formigas ocupam diferentes nichos estruturais e funções específicas para sua manutenção, e elas possuem uma relação ecológica intraespecífica chamada sociedade, pois elas formam grupos espaciais com funções distintas. Também temos mamíferos de pequeno e grande porte, que têm como função fazer o controle populacional de outros grupos de animais através da predação. As relações interespecíficas entre animais contemplam geralmente a associação de parasita hospedeiro. Uma relação ecológica comum que ocorre na natureza são as colônias de fungos, e é uma relação harmônica intraespecífica entre os indivíduos, trazendo condições benéficas para determinado grupo. A dinâmica populacional aborda as mudanças no tamanho de uma população em um determinado intervalo de tempo e determina os fatores que levam ao seu crescimento ou declínio. Também aborda a distribuição biológica em um determinado ambiente. As informações das dinâmicas populacionais são utilizadas para analisar o poder daquelas populações na manutenção do equilíbrio nas relações ecológicas. Como exemplo, podemos citar uma pesquisa feita na Mata Atlântica, realizada pela Universidade Federal de Sergipe em 2014, em que foi possível observar a dominância das formigas no ambiente terrestre. De acordo com essa pesquisa, esses indivíduos têm grande correlação com o número de espécies vegetais, através da protocooperação, que é uma relação ecológica harmônica entre as formigas e a flora local. Somada a essa protocooperação, esses animais contribuem fortemente na formação de serrapilheiras, que são camadas formadas pela decomposição de restos de plantas e acúmulo de material orgânico vivo.
Assim, a biodiversidade desse ambiente rico em formigas possibilita a manutenção de muitas espécies, mantendo a cadeia trófica e contribuindo para o fluxo gênico e deriva genética. Em relação às condições e recursos ambientais, eles são fatores muito importantes para a dinâmica do ambiente, sendo as condições ambientais componentes abióticos do meio que não podem ser aproveitados ou gastos pelos indivíduos, como, por exemplo, a temperatura e o microclima. Diferentemente das condições, os recursos ambientais podem ser aproveitados pelos seres vivos, pois, no caso, eles são a matéria exigida para a sobrevivência de uma determinada espécie, como, por exemplo, a água ou a radiação para as plantas. Falando inicialmente sobre condições ambientais, a temperatura é um fator que pode influenciar na reprodução e crescimento de diferentes organismos, pois dependendo da espécie, a tolerância sobre determinada faixa de temperatura são diferentes. Na Mata Atlântica, por exemplo, foi estudada a influência da temperatura na germinação de sementes de embaúba, onde foi observado diferentes períodos de germinação em função das diferentes temperaturas, demonstrando o efeito que as diferentes faixas de temperatura podem causar nos organismos. Um outro exemplo de condição ambiental são os microclimas encontrados na Mata Atlântica que causam efeitos sobre os processos funcionais do ecossistema, onde qualquer mudança nesse equilíbrio pode resultar em reações adversas. Em Sergipe, por exemplo, existe uma área com variados microclimas que é o refúgio da vida silvestre Mata do Junco, que sofre com desmatamento ilegal que auxilia nessas diferenças climáticas. Em relação aos recursos ambientais, um exemplo é a radiação, que é importante na distribuição espacial das espécies, além da produção de biomassa e o fato de ser principal fonte de energia para as plantas. Outro exemplo de recurso que pode ser abordado é o dióxido de carbono, que é uma substância que pode causar mudanças climáticas se houver excesso, podendo desequilibrar o clima, e uma prova disso foi o estudo realizado por pesquisadores do laboratório da Universidade Federal de Goiás, que demonstrou que até 12% das 432 espécies de anfíbios na Mata Atlântica serão extintas pelo fato de que os locais com clima adequado para essas espécies estão diminuindo. Biomas são espaços geográficos que podem ser ocupados por uma zona caracterizada pelo clima. Já ecossistemas são um conjunto de espaços menores dentro desses biomas. Esses espaços menores interagem entre si e com o meio ambiente e são formados por componentes bióticos e abióticos. Essa interação gera dinâmicas como biomassa e fluxo de energia, que favorecem ambos. Na floresta umbrófila densa, o aumento da biomassa nesse ecossistema pode ser auxiliada pela sucessão ecológica. Graças ao processo de sucessão, as plantas pioneiras conseguiram crescer melhor devido à sua resistência e luminosidade. Foram elas que conseguiram criar condições favoráveis para as plantas secundárias, fazendo com que a biomassa, a matéria orgânica e os nutrientes do solo aumentassem. A restinga absorve grande quantidade de carbono. Por isso, estudos nesse e outros locais sobre fluxo de energia e massa são feitos para que possamos entender a interação entre a biosfera e a atmosfera, e para determinar o quanto essas trocas influenciam o clima regional e global. Essa troca de energia é feita entre a planta e a atmosfera, por meio da fotossíntese. E graças a estudos, foi possível notar que a vegetação e a atmosfera trocam liberando e absorvendo CO2. Como dito anteriormente, todo ecossistema tem sua importância e função, e os serviços ecossistêmicos ambientais são os benefícios que esses ecossistemas podem nos trazer. As pessoas podem obter esses serviços em processos diretos ou indiretos. Um exemplo de serviço direto é o da terra do Brejo Nordestino. Esses ecossistemas possuem um solo rico ótimo para plantações, como é visto na cana-de-açúcar no estado da Paraíba. Já um serviço indireto é, por exemplo, o serviço da floresta umbrófila densa, que por meio da serrapilheira auxilia na renovação dos ecossistemas. É notável que a renovação dos ecossistemas como serviço não parece um benefício antropológico, mas sem essa renovação não haveria sucessão ecológica, então não haveria o ecossistema em si, por falta de nutrientes no solo, o que impediria diversos serviços diretos, como a formação de lençóis freáticos, a conservação do solo e muitos outros. Na verdade, os ecossistemas apresentam sempre diversos serviços ecológicos em um mesmo processo, tanto indireto quanto direto. Por exemplo, na Restinga, que tem um serviço feito por solos permeáveis e arenosos que atua diretamente no escoamento, impedindo alagamentos e levando a água do continente para o mar, mas indiretamente no carregamento de aquíferos que suprem água para as cidades. A Mata Atlântica é um dos biomas mais ricos em diversidade de espécies do planeta, porém é um dos mais ameaçados, tendo mais ou menos 12% da vegetação original. Falando dos impactos ambientais, que, em sua maioria, provocados pelos humanos, geram danos irreversíveis na mata, como desmatamento, poluição e extinção de espécies. A mata é um patrimônio nacional, ou seja, causar dano no bioma é crime, porém não é feito na prática, não diminui o desmatamento. A monocultura do café e cana-de-açúcar é um dos principais motivos do desmatamento, pois precisam de espaço em grande escala para o plantio. O pau-brasil, que se encontrava em abundância, hoje há pouquíssimas árvores espalhadas no país. Já na fauna, micos-leões-dourados, que são espécies endêmicas, chegaram perto de serem dizimados. Hoje, eles vivem na bacia do Rio São João, no Rio de Janeiro, com seus 5.000 micos.
A foto ao lado compara a quantidade de Mata Atlântica antes das primeiras invasões portuguesas no país e ela hoje em dia. Obrigado pela atenção.